Olá, sou Ana Elisa Pavlenko, professora de harmonização facial, e se você faz harmonização facial, esse vídeo é muito importante, porque eu vou falar hoje sobre como utilizar a hialuronidase da melhor maneira possível. Bom, aqui nos nossos canais a gente recebe com muita frequência questionamentos e pedidos de ajuda de diversos profissionais sobre a hialuronidase, qual é a melhor forma, como aplicar, como diluir e mais, quando usar, se o profissional está diante de um caso que é necessário intervenção com enzima ou se é apenas edema e hematoma normais após um preenchimento. Então a gente fez um vídeo para você, tá aqui no nosso canal, vamos deixar aqui no card, falando sobre o reconhecimento, como você vai reconhecer um quadro de isquemia que vai evoluir para uma necrose ou se é diante de um quadro de normalidade, tá? Então assista esse vídeo que ele é bem importante clinicamente para você. E hoje eu vou falar aqui como usar a hialuronidase da melhor forma possível. Eu sempre falo para os meus alunos que se você faz preenchimento, obrigatoriamente você tem que ter enzima hialuronidase no seu consultório. Ah, professora, mas eu só uso cânula. Ah, mas eu faço muito pouco. Não interessa, você tem que ter hialuronidase. Nem que se for para jogar fora quando vencer o produto. Eu já joguei muita caixa de hialuronidase fora, mas eu sempre tenho no meu consultório. Foi fora, eu não usei, não interessa. Tem que comprar novamente e tem que deixar lá estocada. E acredite, você vai usar hialuronidase sim. O uso da hialuronidase não quer dizer que você é um mau profissional, nada disso. E algumas vezes você vai ter que usar hialuronidase de pacientes que vêm de outros profissionais e por diversos motivos ele escolheu você para ajudá-lo naquela situação específica. E se você não ajudá-lo, ele vai ter algum tecido necrosado. Então isso já aconteceu diversas vezes na minha clínica, sabe que já bateram na minha casa, na minha residência, 11 da noite, 10 da noite, pacientes desesperados que estavam entrando em quadro de necrose, tá? Que foram atendidos por outros profissionais e muitas vezes esses profissionais eles não são da cidade e eles não dão suporte para aqueles pacientes. Então eu sempre agradeci por ter hialuronidase no meu consultório e eu recomendo isso para você, tá? Tenha sempre hialuronidase, são diversos laboratórios que fazem a enzima. E aí eu vou mostrar para você, aqui eu tenho um pote, né, um frasco de hialuronidase. Você vai ver que é quase invisível, você vai ver alguns grãozinhos do produto. Acredite, é isso mesmo, tá? É mínimo, é quase uma toxina botulínica. E nós temos de diversas concentrações que se chama UTR. Então você vai poder comprar a enzima de 2.000 UTR, 3.000 UTR e tem as mais concentradas que é 15.000 UTR, assim por diante. Para você que faz a harmonização facial, você precisa comprar ou 2.000 UTR ou 3.000 UTR. Na região de olhos, quando você quer remover só aquele excesso de preenchedor, aquela última camada, quando é mínimo, você vai usar 2.000 UTR. Mas quando você está diante de um quadro de sofrimento tecidual, que o suprimento sanguíneo foi interrompido por material preenchedor, eu recomendo você utilizar 3.000 UTR. Então eu sempre faço assim no meu consultório, eu compro uma caixa de 2.000 UTR e uma caixa de 3.000 UTR, tá? E deixo lá. E antes de você intervir naquele lábio que está com sofrimento, você logicamente vai anestesiar e aí você vai usar uma lidocaína sem vasoconstrictor, né? Então tenha sempre também junto com hialuronidase, lidocaína sem vasoconstrictor. O Triancil você pode encontrar na farmácia, você pode comprar na hora, mas a hialuronidase não, geralmente são de laboratórios específicos, vem de São Paulo, vem de Santa Catarina, então tenha sempre no seu consultório. E aí eu tenho sempre também, apesar de que normalmente eu só uso anestésico com vasoconstrictor,
Mas para esses casos, né, obviamente que eu não vou travar mais ainda ali a circulação local, então eu vou utilizar um anestésico sem vasoconstrictor. Então tenha sempre lidocaína sem vasoconstrictor para anestesiar a região, porque a gente sabe que uma das características da lidocaína também é vasodilatação, e eu quero vasodilatação. Então, antes da enzima, anestesie bastante com a lidocaína sem vaso. Então, pois bem, você vai pegar o frasco e você vai seguir a recomendação de diluição do fabricante. Então, geralmente o pote vem só o pó, e aí, normalmente, tá? Você vai utilizar 5 ml de soro fisiológico, mas preste atenção, no momento da compra você já pergunta para o fabricante, para o vendedor, como é a diluição preconizada pela empresa, ok? Então geralmente são 5 ml de soro fisiológico. Você vai acrescentar ao frasco esses 5 ml, tá? Vai misturar. E aí você vai utilizar, então, por exemplo, num quadro de sofrimento tecidual em lábio, tá? Isquemia labial. Você fez um preenchimento ou o paciente veio de outro profissional 2 dias depois, ou 24 horas depois, ou 48 horas depois. Você já sabe como reconhecer. Se não sabe, vai lá novamente no nosso vídeo, assista, olhe, tá? Pesquise, leia artigos científicos, como reconhecer, para você também não tirar preenchedor sem necessidade, né? Porque preenchedor é caro, o paciente pagou e a gente não quer estragar nenhum trabalho, mas às vezes você tem que usar para o bem do paciente. Então, você vai diluir a enzima e diante de um quadro em lábio, eu recomendo você aspirar, pegar uma seringa de 1 ml, tá? Você vai aspirar. Então, olha o nosso caso clínico. O paciente chegou após um preenchimento labial e ele está com uma área de isquemia. E você reconheceu que você precisa diluir o produto para recuperar o suprimento vascular da região, ok? Então eu estou diante desse quadro, eu não quero só melhorar a estética, eu não quero tirar só uma pequena porção, eu quero tirar tudo, tá? Eu quero salvar aquele tecido, eu quero recuperar a vascularização local, ok? Então, diante desse quadro, você vai ter que usar uma boa quantidade de enzima e hialuronidase. Quanto mais cedo a gente entrar, né, intervir nesse local que está com sofrimento, melhor é a chance de recuperação. E eu vou dizer para você, todos os pacientes que chegaram para mim diante de um quadro de sofrimento tecidual, seja em lábio ou em nariz, nós recuperamos 100%, nós evitamos necrose de 100% dos quadros, até quando ele chega até mais ou menos 72 horas, tá? Então, 24, 48, 72 horas, após 3 dias de preenchimento, a gente consegue recuperar aquele tecido, tá? E voltar à normalidade. Então, diante desse quadro, você vai pegar 0,7 ml de hialuronidase da enzima diluída 3000 UTR e você vai preencher com 0,2 de triancinolona, certo? Então eu tenho aqui 2 frascos, eu tenho triancil, os dois são triancil, certo? Então tá aqui, acho que um é uso hospitalar e um a gente compra na farmácia. Então eu gosto de associar a triancinolona junto da enzima, porque a enzima ela causa reação, ela pode causar com frequência, numa grande parte de pacientes, reação alérgica imediata, tá? Então às vezes a gente aplica a enzima, o lábio vai inchando imediatamente pela reação de contato da enzima com o lábio, tá? Então, causa aquela reação imediata. E aí, o corticoide, né, o triancil, ele ameniza essa reação. Então,
Eu recomendo nesses quadros em que a gente quer remover todo o produto, em que a gente quer voltar à circulação local, em que eu vou ter que entrar com uma dose mais agressiva de enzima hialuronidase. Você vai entrar com 0,7 de enzima e 0,2 ou 0,3 de Triancil. Então, isso aqui é off-label, você fez uma misturinha entre a enzima e o Triancil, entre a enzima e o anti-inflamatório, certo? Então, você vai amenizar um pouco aquela inflamação local proveniente da reação alérgica ao uso da enzima. Só que isso aí é o mínimo, né? Isso aí não importa porque a gente está diante de um quadro que vai causar morte celular. Então vamos agir para o bem do paciente. Você encheu a sua seringuinha, né? Com 70% mais ou menos da enzima hialuronidase e 20 a 30% do medicamento, do Triancil. E aí você vai aplicar no local. Vai aplicando no ponto em que você vê a isquemia e vai massageando e vai aplicando no local também, ao redor desse local. Aonde, se você está com o lábio inferior comprometido, né, com ponto de isquemia, você vai tirar o preenchedor de todo o lábio. Então, pode utilizar, tá? Bastante preenchedor e após você aplicar no local, você vai massagear. Às vezes em lábio ele vai caber mais ou menos 0,5 ml, meia seringa, e você vai massagear. Aguarde um pouquinho, se você vê que cabe mais enzima, tá? Aguarde uns 10 minutinhos, você já vai ver a dissolução do produto imediatamente. Se você vê que cabe mais, você pode colocar mais, ok? Então era isso que eu queria deixar. Isso é off-label, mas com a nossa experiência, a gente viu, e aliada à experiência de colegas, né, mais experientes do que a gente viu que essa associação ela é muito benéfica. Ela vai evitar aquele edema imediato, tá? Aquela reação imediata de pacientes que têm alergia, né? Uma reação anafilática ali local, apenas local, e vai melhorar um pouco a inflamação após o uso da enzima. Então, a gente recomenda sempre associar nesses casos, ok? Então, o meu conselho é tenha sempre a enzima. E qualquer dúvida, você pode deixar mensagem aqui abaixo desse vídeo, pode nos procurar nas redes sociais, que nós estamos aqui para ajudar os nossos colegas da harmonização facial. E não esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho da notificação, curte, deixe seu comentário abaixo desse vídeo, isso é muito importante para nós e faz com que o YouTube entregue esse conteúdo mais rápido para você, ok? Então te vejo no próximo vídeo.